Você acha que a Europa ainda está segura quando o medo atravessa fronteiras invisíveis como uma sombra que não se vê, mas se sente pulsando no ar? O eco dos motores russos já desperta um calafrio nos céus da Europa, lembrando que a paz que conhecíamos pode ser apenas um suspiro prestes a se romper. Na última madrugada, o radar polonês detectou 19 pequenas sombras zumbindo sobre a fronteira oriental. Drones kamikaze, como enxames de vespas metálicas, rasgavam o silêncio, o cheiro de combustível queimado pairando sobre campos de trigo, o som das hélices como um leve zunido que se transformava em alerta vermelho. Não era um simples passageiro do céu ucraniano. Era a primeira faísca que revelou que a guerra na Ucrânia já não era só deles, mas uma ameaça urgente batendo à porta da Europa. Mas por que essa invasão silenciosa se repetiu logo ao sul, sobre o espaço aéreo romeno, enviando um recado claro e assustador? O alerta se intensificou quando documentos vazados da exercitação Zapad 2025 chegaram a Bruxelas. Lá, a poucos quilômetros da fronteira polonesa, dezenas de milhares de soldados russos e bielorrussos se reuniam, cercados por lançadores de míssil nuclear. 10.000 combatentes, 100.000 armas, tanques, artilharia e veículos avançados posicionados na cidade de Barazil, a 74 quilômetros ao nordeste de Minsk, e na região de Grodno na fronteira polonesa e lituana. Era um ensaio de guerra convencional, e de ataques nucleares táticos contra Varsóvia e outras capitais europeias. A revelação desse plano sinistro fez o continente tremer como se um terremoto subterrâneo estivesse prestes a surgir. Em resposta, a Europa deslocou seu eixo de defesa dos campos da Alemanha para as extensas planícies da Polônia, criando um escudo impenetrável. Aviões franco-alemães Rafale e Mirage 2000 pousaram em bases polonesas, prontos para patrulhar o céu 24 horas por dia, enquanto caças britânicos Typhoon decolavam de Bristol, preparados para neutralizar qualquer drone ou míssil em segundos. A Força Aérea Holandesa enviou uma frota de F-50, invisível ao radar, capaz de perfurar as defesas russas. Suíças, suecas e tchecas completaram o quadro com helicópteros de ataque e 1.000 soldados. Agora, sob um domo de mísseis Patriot e outras defesas aéreas, o Oceano Báltico vibra com fragatas francesas, alemãs e espanholas que vigiam cada movimento da frota russa. Mas será que esse muro de aço e tecnologia será suficiente para impedir a tempestade que se forma no horizonte? Até agora sabemos que a França enviou seus caças Mirage e Rafale para sobrevoar a Polônia dia e noite, prontos para interceptar qualquer violação do espaço aéreo. Macron deixou claro, esses aviões não fariam apenas patrulha, mas seriam o primeiro escudo contra ameaças russas iminentes. Porém, a reação da Europa foi muito além disso. Enquanto isso, a Força Aérea Real do Reino Unido, a RAF, anunciou que seus caças Typhoon, decolando das bases de Brinorton e outras regiões, estavam preparados para derrubar qualquer drone ou míssil de cruzeiro inimigo em questão de segundos sobre o céu polonês. Essa posição firme de Londres era um sinal claro de alerta e desafio direto a Moscou. E esse foi apenas um dos movimentos mais estratégicos que se seguiram. Os holandeses, por sua vez, deram um passo ainda mais ousado. A Força Aérea Real dos Países Baixos enviou para a Polônia uma frota dos avançados caças furtivos F-35, os mais sofisticados do planeta, não apenas como reforço, mas como uma mensagem potente de tecnologia e determinação. A capacidade invisível ao radar desses aparelhos lhes dava o poder de penetrar profundamente nas defesas russas, seja em Kaliningrado ou em Belarus, e neutralizar alvos estratégicos nos primeiros minutos de um possível confronto. Ao lado dos holandeses, a Suécia, mesmo sendo uma aliada recente da aliança, também entrou em cena, oferecendo seus caças Gripen, fabricados internamente e famosos por suas habilidades em guerra eletrônica. A República Tcheca não ficou atrás, enviou helicópteros de ataque para apoiar as tropas polonesas no solo, prontos para repelir qualquer investida blindada. Alegou-se ainda que enviariam 100 soldados, reforçando a presença na linha de frente. Assim, os céus da Polônia transformaram-se numa verdadeira fortaleza, defendida não só por seus próprios pilotos, mas pelas mais renomadas forças aéreas da Europa. Contudo, só os caças não bastavam para proteger o país. Era preciso criar um escudo terrestre complexo e multilayer, capaz de interceptar mísseis balísticos como o Iskander e os hipersônicos Kinjal, armas russas que poderiam devastar sem aviso. Nesta missão, os Países Baixos assumiram o comando técnico do projeto dentro da União Europeia, mobilizando uma equipe de mais de 300 especialistas. Os holandeses implementaram no território polonês baterias do sistema americano Patriot, reconhecido como um dos mais eficientes contra ataques balísticos no mundo. Essas baterias ergueram uma cúpula de aço sobre Varsóvia e outras cidades estratégicas, uma barreira quase impenetrável. Mas isso não parou aí.
A proteção da Polônia também precisou de um escudo no Mar Báltico, onde a frota russa e suas bases em Kaliningrado ameaçam a costa norte polonesa e seus portos vitais. Em resposta, forças navais permanentes da Europa aumentaram sua presença na região, com fragatas e destroyers britânicos, alemães, franceses e espanhóis patrulhando incessantemente, atentos a cada movimento da frota russa. Tudo está sendo feito para evitar uma aterrissagem anfíbia russa e garantir que reforços possam chegar pelo mar com segurança. O objetivo? Confinar o poder naval russo em seus portos, impedindo que eles desestabilizem a frente polonesa. Mas diante dessas defesas crescentes e dessa mobilização sem precedentes, fica uma pergunta assustadora no ar. Será que essa muralha de força, essa fortaleza polônia indestrutível, será suficiente para conter a crescendo ameaça? Ou estaremos mesmo à beira de um conflito que ninguém pode mais ignorar? A resposta está nas próximas jogadas deste jogo de poder. E o que Moscou planeja para o futuro imediato pode mudar tudo, para sempre. Protegendo o céu de ameaças russas apenas com caças não bastava. Era preciso levantar um escudo multifacetado, capaz de interceptar desde mísseis balísticos Iskander até os hipersônicos Kinzhal. Nesse desafio, os especialistas holandeses assumiram a linha de frente, reunindo mais de 300 profissionais para erguer essa defesa vital. Os holandeses não economizaram esforços e deployaram baterias do sistema Patriot, fabricado nos Estados Unidos e considerado um dos mais eficientes sistemas antiaéreos do planeta. Essas poderosas baterias criaram uma verdadeira cúpula de aço sobre Varsóvia e outras cidades estratégicas, barrando os mísseis inimigos. Mas a proteção não parou por aí. Alemanha, Itália e Dinamarca também somaram suas forças, enviando sistemas de defesa aérea de curto e médio alcance, aumentando a robustez dessa muralha no céu. Com a defesa aérea reforçada, o próximo ponto crítico para o bloco europeu era o Mar Báltico. O perigo não vinha apenas do ar e da terra. A frota russa no Báltico, ancorada em bases poderosas no enclave de Kaliningrado, era uma ameaça constante às costas do norte da Polônia e seus portos essenciais. A resposta europeia foi clara e imediata. As forças navais permanentes da União Europeia aumentaram sua presença na região. Fragatas e destroyers britânicos, alemães, franceses e espanhóis iniciaram patrulhas incessantes, observando cada movimento da marinha russa. Essa barreira naval tinha uma missão delicada, porém decisiva: impedir qualquer tentativa de desembarque anfíbio que pudesse comprometer a segurança das tropas que chegavam à Polônia por mar. Mais do que isso, impedir que a frota russa no Báltico escapasse dos seus portos, confinando-a a um papel defensivo, isolado e inofensivo. Mas o que esse avanço total da Europa em direção à Polônia realmente significa? Para compreender essa guinada estratégica tão rápida e profunda da União Europeia, precisamos olhar atentamente para o mapa, desvendando as camadas dessa fortaleza emergente conhecida como Fortaleza Polônia. Quais são as armas, soldados e a mente estratégica que erguem essa muralha? E principalmente, por que a Polônia não é apenas mais um país na linha de frente? A resposta está em seu papel geopolítico único neste século. Ao oeste, a Polônia faz divisa com a poderosa Alemanha, porta de entrada para o ocidente. Ao leste, confronta a Ucrânia, mergulhada em um verdadeiro inferno de guerra. Ao norte está Kaliningrado, aquele enclave russo que mais parece uma adaga cravada no Mar Báltico, carregada de armas nucleares. Ao leste, ainda, encontra-se a Bielorrússia, território controlado com mão firme por Moscou. Essa posição não é apenas geografia. Para o povo polonês, cuja história é marcada por invasões, obliteramentos e renascimentos, essa presença é tanto uma maldição quanto um chamado. A Polônia é a ponta de lança, a fortaleza indispensável da OTAN contra a ameaça russa. Seu território é o epicentro da defesa da civilização europeia, a parede que separa a Europa do caos iminente que se aproxima pelo leste. E então, depois de preparar uma defesa aérea impenetrável e uma muralha naval inabalável, qual será o próximo movimento dessa gigante que despertou? Como a Europa vai se posicionar diante desse equilíbrio tão tênue, prestes a explodir em conflito? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. A geografia de um país pode ser, ao mesmo tempo, sua maior maldição e sua missão mais urgente. Assim é a Polônia, um ponto geopolítico onde o perigo e a esperança se encontram cara a cara. Situada entre a imensa Alemanha, porta de entrada para o Ocidente, e a Ucrânia devastada pela guerra, com o enclave russo de Kaliningrado ao norte, uma verdadeira adaga nuclear fincada no Mar Báltico, e a Bielorrússia, controlada totalmente por Moscou, a Polônia se torna o elo mais vulnerável da OTAN, mas também seu pilar imprescindível.
Por séculos, o povo polonês viu sua terra ser invadida, apagada do mapa e renascer das cinzas, muitas vezes arrastado por guerras e impérios. Essa história dolorosa moldou uma missão clara: defender não só o território nacional, mas toda a civilização europeia contra as ameaças vindas do leste. Durante a Guerra Fria, esse papel era assumido pelo chamado Flagship na Alemanha Ocidental. Hoje esse ponto crítico se deslocou para as vastas planícies da Polônia, que se estendem de Varsóvia até Brest, por onde passam armas, munições e carregamentos essenciais de ajuda humanitária destinados à Ucrânia. Mas o que aconteceria se a Polônia caísse? Não seria apenas a perda de um país, mas o estrangulamento das linhas de suprimento que mantém a resistência ucraniana viva. Seria entregar de bandeja o caminho para que a ameaça russa alcançasse portas como as de Berlim. E é por isso que proteger a Polônia não é uma escolha para a União Europeia, e sim uma necessidade absoluta. Ciente desse destino que parece escrito em sua geografia, a Polônia tem investido silenciosa, porém decisivamente, na construção do maior exército terrestre da Europa. Esse processo começou a ganhar força quando a Rússia anexou a Crimeia, em 2014, e um aviso que não foi ignorado, e acelerou dramaticamente após a invasão em larga escala em 2022. Com uma impressionante dedicação financeira, destinando mais de 4% de seu produto interno bruto à defesa, Varsóvia superou todos os aliados da União Europeia em investimento e ambição militar. E esse esforço não foi solitário. A Polônia contou com apoio substancial da Ásia e dos Estados Unidos. Foram encomendados centenas de tanques de batalha principais K-2 e obuseiros K-9 da Coreia do Sul, além de milhares de mísseis RIM e Javelin americanos. Mas o passo mais simbólico e impactante foi a aquisição dos tanques M1A2 Abrams, a espinha dorsal das forças blindadas americanas. Com a chegada recente de 38 desses poderosos tanques aos portos poloneses, a mensagem ficou clara: a Polônia está determinada a se tornar uma fortaleza impenetrável, pronta para virar o jogo em qualquer conflito. Imagine o som metálico dos tanques patrulhando as vastas planícies, sentindo o cheiro da terra revolvida sob as esteiras de aço, o frio aço polido refletindo o sol, enquanto os soldados treinam para a iminente batalha que pode decidir o futuro da Europa. A pergunta que ecoa: será que essa força gigante evitará que a sombra do leste se alastre pelo continente? E até onde a Polônia está disposta a ir para cumprir essa missão? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: a história da Europa está prestes a ser escrita nos campos poloneses. Resumo da parte anterior: a Coreia do Sul enviou dezenas de tanques e milhares de mísseis RIM e Javelin dos Estados Unidos. O passo mais simbólico foi a compra dos tanques M1A2 Abrams, a espinha dorsal da blindagem americana. 38 novos Abrams chegaram recentemente aos portos poloneses, reforçando a determinação de Varsóvia. Você sabia que a Polônia pretende ter mais tanques que a soma da Alemanha, França e Itália em apenas 10 anos? A meta está clara: montar um exército de terra tão massivo que sua dissuasão ultrapasse os limites da lógica de guerra convencional. Cada tanque rugindo pelos campos parece um trovão distante, o cheiro de óleo queimado se mistura ao vapor da manhã. Não se trata apenas de esperar a proteção da aliança, é o nascimento da ponta de lança mais afiada da própria coalizão. Enquanto isso, a fortaleza digital surge como camada invisível, protegendo redes elétricas, bancos e instituições governamentais. Um orçamento recorde de 1 bilhão de euros foi destinado à cibersegurança, transformando códigos em muralhas. Especialistas do Centro de Excelência da Defesa Cibernética da OTAN em Tallinn afiaram suas ferramentas ao lado dos poloneses, criando uma armadura virtual que cobre a fortaleza física. Mas qual será a resposta de Moscou quando suas tentativas de infiltração encontrarem um escudo tão impenetrável? Como a Rússia e a Bielorrússia podem se virar diante desse cerco? Em Moscou, a reação não ficou restrita a palavras inflamadas. O Kremlin descreveu a expansão como uma provocação agressiva, parte de um plano para cercar a Rússia. No entanto, o exercício Zapad 2025, inspecionado pessoalmente por Vladimir Putin em uniforme militar, revelou intenções mais sombrias. Cenários incluíam o uso de armas nucleares táticas contra a Polônia e os estados bálticos, um sinal claro de que a retaliação não seria apenas verbal. O barulho dos motores de helicópteros ecoava nos campos de treinamento, enquanto o ar carregava o odor metálico da pólvora ainda não disparada. Os soldados marchavam em formação rígida, cada passo marcando o compasso de uma ameaça crescente. Será que a presença desses armamentos de destruição massiva anulará a vantagem tecnológica da OTAN? O que acontece quando o gelo da dissuasão começa a rachar? À medida que as forças ocidentais reforçavam o céu de Varsóvia com caças furtivos e sistemas de defesa antimíssil, a atmosfera sobre o Mar Báltico ficava carregada de tensão.
Navios de guerra britânicos, alemães, franceses e espanhóis patrulhavam as águas, o som das hélices mesclando-se ao farfalhar das ondas, enquanto o frio cortante do vento marítimo lembrava que uma invasão anfíbia ainda era possível. Cada radar piscava como olhos vigilantes, cada bateria de mísseis Patriot erguia seu domo de aço sobre cidades estratégicas. Enquanto isso, os especialistas poloneses ajustavam protocolos cibernéticos, prontos para bloquear qualquer ataque digital antes que ele se transformasse em explosão real. A próxima jogada será um ataque surpresa da superfície ou uma ofensiva nos fios invisíveis que sustentam a própria civilização? A escalada entre Rússia e Europa ganhou um novo e sombrio capítulo. Em meio a discursos inflamados, Moscou e seu aliado Belarus avançaram com movimentos que vão além da retórica. O exercício militar Zapad 2025, pessoalmente supervisionado por Vladimir Putin em uniforme, não foi apenas um treinamento convencional. Informações obtidas por serviços secretos ocidentais e fontes independentes como Belar revelam que o roteiro incluía o uso real de armas nucleares táticas, mirando diretamente a Polônia e os estados bálticos. Essa ameaça silenciosa e gelada mostrou que Moscou considera as armas nucleares como um recurso vigente no campo de batalha, pronto para ser acionado caso as forças convencionais russas sofram derrotas. Alexander Lukashenko, líder bielorrusso, desempenhou um papel crucial neste jogo perigoso ao abrir seu país integralmente para as operações militares russas. Criou-se assim uma segunda frente na fronteira oriental da Polônia. Mísseis Iskander russos, capazes de transportar ogivas nucleares, permaneceram em bases bielorrussas, ampliando o alcance da ameaça para muito além do enclave de Kaliningrado. Isso forçou o exército polonês a diluir suas forças na defesa de múltiplos pontos, um passo estratégico preocupante. Além disso, a Bielorrússia vem alimentando uma tensão híbrida constante, usando mercenários Wagner e grupos migratórios armados como instrumentos de instabilidade ao longo da fronteira polonesa. Enquanto tudo isso se desenrolava no solo, a Rússia intensificava sua postura no Mar Báltico, reagindo ao reforço contínuo da Marinha da OTAN e da União Europeia. Moscou enviou mais navios e submarinos para a região. Voos de aviões russos praticamente tocavam os navios aliados, num jogo de gato e rato arriscadíssimo. Qualquer erro, qualquer falha de comunicação, poderia deflagrar um conflito de proporções inimagináveis naquele mar tenso. Diante deste cenário, o que acontece na Polônia hoje ultrapassa a mera tensão regional. É um marco histórico, capaz de desmontar com um só golpe a arquitetura de segurança europeia cuidadosamente erguida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É o prenúncio de uma era radicalmente mais perigosa e imprevisível. Mas até onde essa linha vermelha vai ser respeitada? Será que a Europa vai conseguir conter essa tempestade antes que ela atinja proporções dramáticas? A resposta está pendente, e o que vem adiante pode chacoalhar o equilíbrio global como nunca antes. Até aqui, vimos como a tensão na Europa ultrapassou limites jamais imaginados desde a Segunda Guerra Mundial. A mudança do centro de gravidade da defesa da OTAN para a Polônia é muito mais que uma simples manobra militar. É uma linha vermelha clara, um aviso firme contra as ambições revisionistas de Moscou. De um lado está a Polônia, um país forjado pelo fogo da história, decidido a lutar por seu futuro com o apoio da aliança. Suas forças são reforçadas por tanques Abrams dos Estados Unidos, os caças Typhoon britânicos e os Rafale franceses, símbolos de um poder que não pretende recuar. Do outro lado, uma Rússia marcada por fantasmas do passado, apostando na chantagem nuclear e espalhando o caos por meio de aliados como Belarus, que se tornou um palco perigoso para a intensificação de um conflito que pode escalar a qualquer momento. Mas o que está em jogo vai muito além de fronteiras nacionais. É o futuro de toda a Europa que está sendo blindado, camada por camada, em um imenso escudo militar. Esse escudo não é composto só de aço ou míssil. Sua força real está na vontade política e na unidade entre os países que formam essa aliança. Será essa união capaz de proteger a paz ou estará apenas adiando um conflito inevitável? O mundo inteiro está atento, cada movimento, cada sombra nas noites frias da fronteira polonesa é observada com olhos atentos e corações apreensivos. Que segredo sombrio ainda pode vir à tona? A nova cortina de ferro que se ergue diante de nossos olhos guarda uma surpresa que pode mudar tudo. O que você faria se descobrisse que essa linha de defesa tão robusta na verdade esconde uma ameaça interna? Uma traição capaz de abalar todo o continente? Prepare-se, pois esse capítulo ainda não terminou, o inesperado está mais perto do que se imagina. Será este o momento decisivo em que a história da Europa mudará para sempre?
Você sabia que a menos de 80 quilômetros da capital de um país vizinho, dezenas de milhares de soldados russos e bielorrussos posicionaram lançadores nucleares, prontos para disparar contra cidades europeias? E que o simples sobrevoo de poucos drones sobre a Polônia foi o estupim que despertou um gigante adormecido, colocando o continente à beira de um conflito que ninguém ousava imaginar há décadas? Nos relatos vazados da simulação Zapad 2025, os dirigentes de Bruxelas foram colocados em alerta máximo. A poucos passos da fronteira polonesa, dezenas de milhares de tropas e lançadores nucleares já se encontravam em prontidão, sinalizando que a ameaça havia ultrapassado o campo do exercício e se tornará realidade. Mas o que significava aquele conjunto massivo de forças para o futuro da Europa? O cenário previsto incluía não só uma guerra convencional, mas também ensaios de ataques nucleares táticos direcionados a Varsóvia e outras capitais. 10.000 soldados, 100.000 armas e equipamentos foram deslocados para a cidade de Barazow, a 74 quilômetros ao nordeste de Minsk, e para a região de Grognal, ao longo das fronteiras polonesa e lituana. O brilho metálico das armas, o ruído metálico dos veículos e o cheiro de combustível pesado perfumavam o ar, enquanto a visão de tanques alinhados formava uma muralha de medo. Este não era mais um simples desfile de força, era a forma mais ousada e perigosa de chantagem nuclear que o continente já havia visto. Esses dois episódios, os drones que invadiram o espaço aéreo e o desfile nuclear nas fronteiras, desencadearam uma reação histórica. Em poucas semanas, o equilíbrio geopolítico de décadas foi virado de cabeça para baixo, acordando um gigante adormecido e redesenhando o mapa militar europeu. A estratégia da União Europeia mudou drasticamente, deslocando o centro de gravidade da defesa das planícies da Alemanha para as vastas planícies da Polônia, a nova linha de frente da cortina de ferro. O acúmulo massivo de tropas trouxe o continente a um nível de tensão que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Como peças de um quebra-cabeça, esses movimentos formaram um escudo quase impenetrável ao redor da Polônia. Mas quem estaria pronto para defender esse escudo dos céus? O primeiro e mais imediato socorro veio dos ares. De repente, o espaço aéreo polonês tornou-se o ponto de encontro das forças aéreas mais poderosas da Europa. A França, antes mesmo de a tinta secar no acordo histórico assinado em Nancy, enviou seus caças Rafale e Mirage 2000 para bases na Polônia. A missão era clara: patrulhar o céu 24 horas por dia e responder instantaneamente a qualquer nova violação. O som dos motores rugindo, o tremor da pista quando os aviões decolavam, e o cheiro de óleo quente criavam uma atmosfera de prontidão absoluta. Ao mesmo tempo, a Royal Air Force do Reino Unido colocou seus caças Typhoon, prontos para abater drones ou mísseis de cruzeiro sobre a Polônia em questão de segundos. Cada piloto sentia a vibração da cabine, o frio da altitude e a pressão de proteger um país que se tornará a primeira linha de defesa. A Holanda contribuiu com uma frota de caças F-35 Stealth, invisíveis ao radar, capazes de penetrar nas defesas aéreas russas e destruir alvos estratégicos nos primeiros minutos de um eventual conflito. A Suécia acrescentou seus caças Gripen, especializados em guerra eletrônica, enquanto a República Tcheca enviou helicópteros de ataque para apoiar as forças terrestres. Esses aviões, junto aos milhares de soldados no chão, transformaram o céu polonês em uma fortaleza compartilhada, defendida pelos melhores pilotos do velho continente. Mas será que essa barreira aérea será suficiente para deter a tempestade que se aproxima? Resumo rápido: documentos vazados do exercício Zapad 2025 mostraram que logo além da fronteira polonesa, dezenas de milhares de soldados russos e bielorrussos posicionaram lançadores nucleares, colocando a União Europeia em alerta máximo. Gancho: você sabia que a poucos quilômetros de Varsóvia milhares de mísseis nucleares estavam prontos para transformar a Europa em um campo de batalha? O simples zumbido de alguns drones sobre o céu polonês desencadeou um gigante adormecido, e agora o continente treme à beira de uma catástrofe que ninguém ousava imaginar há décadas. O ar sobre a Polônia, antes calmo, ficou carregado de tensão. Os radares capturaram uma nuvem de drones, apenas 19, mas suficientes para atravessar a fronteira invisível que separa a ordem do caos. O som metálico das hélices cortava o vento, enquanto o cheiro de combustível quente subia dos motores. Foi o primeiro sinal de que a guerra na Ucrânia não era mais um conflito restrito, mas uma ameaça direta à porta da Europa. Pouco depois, a mesma sombra se repetiu nos céus da Romênia, confirmando que não se tratava de um acidente isolado, mas de uma mensagem deliberada de Moscou.
Mas o verdadeiro estupim veio de um cenário ainda mais sombrio. Nas simulações de Zapad 2025, tropas russas e bielorrussas, acompanhadas de lançadores nucleares táticos, avançaram até a cidade de Barazil, a 74 quilômetros ao nordeste de Minsk, e para a região de Grodno, nas fronteiras polonesa e lituana. O brilho frio do aço, o rangido dos veículos e o perfume pungente de óleo pesado preenchiam o ar. Tudo parecia um desfile de força, porém, ao mesmo tempo, a mais ousada chantagem nuclear já vista. Esses dois episódios, a incursão dos drones e o desfile nuclear nas fronteiras, provocaram uma reação histórica. Em poucas semanas, o equilíbrio geopolítico de décadas virou de cabeça para baixo, despertando um gigante adormecido e redesenhando o mapa militar europeu. A estratégia da União Europeia mudou drasticamente, deslocando o centro de gravidade da defesa das planícies da Alemanha para as vastas planícies da Polônia, a nova linha de frente da cortina de ferro. Esse acúmulo massivo de tropas trouxe o continente a um nível de tensão não visto desde a Segunda Guerra Mundial. Mas quem estaria pronto para defender esse escudo dos céus? O primeiro socorro veio do ar. De repente, o espaço aéreo polonês tornou-se ponto de encontro das forças mais poderosas do velho continente. A França, antes mesmo da tinta secar no acordo histórico assinado em Nancy, enviou seus caças Rafale e Mirage 2000 para bases polonesas. O rugido dos motores, o tremor das pistas ao decolarem e o cheiro de óleo quente criavam uma atmosfera de prontidão absoluta. Cada voo era uma promessa, patrulhar o céu 24 horas por dia e responder instantaneamente a qualquer violação. Ao mesmo tempo, a Royal Air Force britânica lançou seus caças Typhoon, prontos para abater drones ou mísseis de cruzeiro sobre a Polônia em questão de segundos. Os pilotos sentiam a vibração da cabine, o frio cortante da altitude e a pressão de proteger um país que se tornará a primeira linha de defesa. A Holanda contribuiu com uma frota de F-45 Stealth, invisíveis ao radar, capazes de penetrar nas defesas aéreas russas e destruir alvos estratégicos nos primeiros minutos de um eventual conflito. A Suécia acrescentou seus caças Gripen, especialistas em guerra eletrônica, enquanto a República Tcheca enviou helicópteros de ataque para apoiar as forças terrestres. Esses aviões, junto aos milhares de soldados no chão, transformaram o céu polonês em uma fortaleza compartilhada, defendida pelos melhores pilotos do continente. Ainda assim, a barreira aérea seria suficiente para deter a tempestade que se aproximava? A resposta repousa nos próximos movimentos, nas sombras que se formam sobre a Europa e no som distante dos motores que se preparam para o que está por vir.